Helder, todo dia a gente fala do miserável, do antipático Pablo Marçal. E hoje não vai ser diferente. Temos que falar. Porque, como a gente já preconizou aqui, ele não vai até o final dessa eleição, né? Ele vai ser impedido. De alguma maneira, a candidatura dele não vai para frente. Como foi que aconteceu também, que ele foi muito bem votado para deputado federal, mas foi impugnada depois a candidatura, né? E agora ele está com mais problemas aí com a justiça, Helder. Ele que tem muitos problemas com a justiça, de diversas maneiras, né? Mas agora com a justiça eleitoral. Como sempre, né? O cara não consegue ficar cremosinho. Candidatura de Pablo Marçal corre risco, entenda as denúncias do MPE sobre suposto abuso de poder econômico. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão da candidatura do candidato à prefeitura Pablo Marçal, do PRTB, do Aerotrem, por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições deste ano. A ação, movida pelo promotor Fabiano Augusto Petean, mira a estrutura de cortes de vídeos nas redes sociais. Não, tá tudo esclarecido. Olha o nome do cara. Petean. Petean. Tá tudo esclarecido, Beze. Qual que é o objetivo e as intenções do nem cara? vou ler. Nem leia. Perseguição. Perseguição. É absurdo. Mas vamos ler, vai. O representante do MPE também solicitou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-coach. No processo, o promotor incluiu capturas das telas do TikTok, mostrando perfis vinculados a Marçal, que prometem ganhos financeiros de até 10 mil por mês, apenas por meio da postagem de vídeos, de cortes. O pedido do MPE foi feito após a representação do PSB, partido de Tabata Amaral, e do MDB, do prefeito Ricardo Nunes, que acusam o candidato do PRTB de cooptação de colaboradores para a disseminação de seus conteúdos em redes sociais, com farta distribuição de brindes promocionais de candidatura. De acordo com a ação protocolada no sábado 17 pelo MPE, o estímulo das redes sociais para replicar a propaganda eleitoral de Marçal é financiado mediante a promessa de pagamento aos cabos eleitorais e simpatizantes, para que as ideias sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura. Nesse sentido, tem-se que o impulsionamento pago é vedado pela legislação eleitoral. Para desviar dessa proibição, o candidato não faz o impulsionamento diretamente. Ao contrário, estimula o pretenso cabo eleitoral ao eleitor para que, da vontade própria, faça sua própria postagem ou propaganda. Nesse momento, ia até identificar a voluntariedade, mas o comportamento não repousou apenas nesse aspecto, diz a liminar. O promotor diz ainda que o suposto estímulo junto ao eleitorado via internet, sem declarar a forma de pagamento e computar os fatos financeiramente em prestação de contas ou documentações transparentes e hábeis à demonstração da lisura de contas, aponta para uma quantidade financeira não declarada. Tá? E o que diz o Pablo Marçal? Por meio da nota enviada ao site Isto É, a campanha de Marçal afirmou que não houve financiamento nem antes nem durante a campanha. Isso é só uma tentativa desesperada do bloco de esquerda, MDB de esquerda, PSB de esquerda, PT e PSOL, PT de esquerda, de tentar frear quem realmente vai vencer as eleições. Essa manobra só reforça o medo que estão do efeito Marçal. Mas eles não vão nos parar, diz a nota. Já o corpo jurídico do PRTB, nem sabia que tinha um corpo jurídico lá, afirma que a investigação proposta pelo Ministério Público será julgada improcedente pela Justiça Eleitoral. A defesa do candidato demonstrará em juízo que todos os gastos da pré-campanha não excedem o limite do razoável. Sem prejuízo, o pedido de suspensão liminar do registro de candidatura não encontra qualquer amparo legal, razão pela qual será indeferido pela Justiça Eleitoral. E tem um vídeo dele falando como é que rola esse esquema, Helder, bem detalhadinho aqui, né, de fazer com que outros, já que ele não pode impulsionar, outras pessoas impulsionam cortes e ganham até 10 mil reais por mês. Tá? Ele diz que tem um menino aí que já ganhou 400 mil, fazendo cortes do Pablo Marçal e impulsionando nas redes, que é vedado e é proibido pela legislação eleitoral. E ele pode ser cassado. Vamos ver aqui a explicação do ex-coach, ou atual coach, atual charlatão, sempre. Me assustou.
Eu tava lá pagando, eu pago, sei lá, 200 pau toda semana e vai aumentando pelas visualizações. Então tem a galerinha que entra, tem lá, se vocês quiserem. Você impulsiona isso? Não é que eu impulsiono, eu ensino os caras a cortar. Tá aí, ó. Põe aí nos stories. Quem estiver assistindo, vai nos stories para marcar um. Você pode fazer 10 mil por mês, 20. Tem moleque fazer 400 mil com os meus cortes. Tem, cara. Que demais. O que é? Você entra no aplicativo, chama Discord. Qual o nome do aplicativo? O Discord, conheço. Não, caralho. Aí lá dentro tem a instrução e aí tem toda a lógica para você participar. O que aconteceu? A molecada começou a pegar os negócios fora de contexto. Porque eu tenho mais de 10 mil horas. Pra dar mais engajamento, né? Aí os moleques querem o dinheiro. Aí fala, pra você mudar sua vida, aperta aqui, acessa o código. Ninguém vai ficar assustado com isso. Agora falar doideira, maluco. Salomão era neném. Corta. Os caras, pau. E tá. E aí, o que aconteceu? Os caras, vai valer? Aí me assustou. Eu tava lá pagando, eu pago. Tá aí, Helder, ele confessando o crime, né? Confessando o crime, e agora ele diz que não existe nenhum esquema nesse sentido de pagar para que postem o conteúdo dele sendo pago dessa maneira, para que haja o compartilhamento, ele tá tendo uma vantagem indevida em cima dos outros concorrentes à Prefeitura de São Paulo. E tem mais também, Marco Bessi, que é o seguinte... O Pablo Marçal disse que não tem nada a ver com aquela história, que ele só consertava computadores naquela quadrilha em que ele estava envolvido em 2005, mas ele indicava vítimas à quadrilha e sabia da fraude, diz investigação após a prisão de 2005, né? O autodenominado ex-coach foi preso em 2005 durante a Pegasus, que foi noticiada à época como operação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet. Talvez a única coisa boa que ele tenha feito, né, que é roubar banco, mas o problema é que ele estava roubando também contas bancárias de quem não tinha muita grana. Esse é o grande problema. Com mais de 100 mandados de prisão expedidos em vários estados. Marçal foi condenado a 4 anos e meio e 5 meses em regime semiaberto, pela Justiça Federal em Goiás, mas o caso prescreveu. A Folha procurou a assessoria de Marçal sobre o assunto, mas ele não respondeu até a publicação da reportagem. A investigação afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams. Sabe, tipo o príncipe nigeriano, era o Pablo Marçal por trás. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. O esquema envolvia o que se convencionou chamar de phishing, um velho método de fisgar pessoas na internet e induzi-las a clicar em links de sites que instalam vírus em seus computadores e celulares. A seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários. Marçal alegou em depoimento que um dos acusados ele dizia que o trabalho que estava sendo realizado era de publicidade para um médico. Um agente da Polícia Federal, ouvido como testemunha no caso, deu depoimento que contraria a alegação da inocência de Marçal. Questionado pelo MPF durante a audiência se Marçal sabia das atividades ilícitas, o agente respondeu que sim. Sim. Inclusive tinha um notebook, né, para ele operar, que foi fornecido pelo grupo, disse. O Ministério Público Federal indaga se ele não fazia apenas a manutenção dos computadores e o agente responde que não. Inclusive o Pablo a indicação de que ele quer enviar, ele próprio enviar, e isso demonstra que ele sabe enviar os e-mails mandados pela quadrilha. Em depoimento, Marçal negou fazer o envio dos spams, mas disse que um acusado pedia às vezes para que ele apertasse o botão para que um programa que fazia isso reiniciasse quando já estava operando. A polícia afirma ainda que Marçal também deu alguma colaboração na elucidação de alguns pontos da investigação e a promotoria responde que isso seria levado em consideração pelo juízo. O MPF não considerou crível a versão de desconhecimento dos fatos por Marçal, tendo como um dos motivos os próprios depoimentos dele sobre o assunto, no qual dá detalhes relativos ao caso. Segundo o despacho de um delegado da Polícia Federal, Marçal informou que líderes da quadrilha também mantinham um escritório onde estavam instalados computadores utilizados no esquema de transferências fraudulentas via internet. Em seu depoimento, Marçal afirmou que recebia R$350, cerca de 1.000 em valores corrigidos, para fazer serviços para Danilo de Oliveira, que foi acusado de chefiar essa quadrilha. Ele disse ter conhecido o homem em uma igreja e ser parte das atividades ilícitas. Tudo ligado, né? Tudo ligado, tá? É coach, é crente, golpista, tudo ligado, cara. Presta atenção. É sempre os mesmos elementos dentro dessas quadrilhas. A condenação de Marçal se deu apenas em 2010. Na ocasião, ao condenar Marçal a 4 anos e 5 meses de reclusão, o juiz disse que ele teria
tido um papel secundário na quadrilha. Sua pena foi extinta em 2018 por prescrição retroativa. Um vídeo publicado em 2022 em suas redes, Pablo afirmou que consertava computadores para um cara da igreja e que os computadores ficavam rodando e que ia lá, só consertava e ia embora. Ele afirmou que todas as pessoas que foram condenadas cumpriram pena, sendo que só ele teve extinção da punibilidade. E aí é o seguinte, demonstra, né, que o tipo de pessoa que se envolve com bolsonarismo, cultismo, neopentecostalismo freestyle é sempre o mesmo, é golpista. Esses caras acabam virando quem viram por fazer muito golpe, por estar envolvido em muita coisa errada. Nunca fogem a essa regra. É sempre assim. Beleza, ele ter sido um ladrãozinho 20 anos atrás não é nem o grande problema que a gente está vivendo agora. O problema, hoje em dia, Marco Bezzi e a audiência que está aqui na live, é que o cara não tem proposta nenhuma. São só propostas irrealistas, vazias. E aí, ele compensa a incapacidade cognitiva e política que ele tem com sensacionalismo e golpe baixo, né? É uma pessoa de péssima estirpe. Não tem nada para acrescentar à política nacional. Ainda tem esse passado obscuro aí para comprovar o quanto o bolsonarismo é contraditório e hipócrita, gosta de botar dedos nas caras dos outros, dizer que nós adoramos bandidos, que nós adulamos bandidos, sendo que eles têm uma ficha corrida sempre enorme, não falha nunca, todos eles. Todos eles. Se puxar a capivara de cada um dos bolsonaristas, você vai encontrar barbaridades lá no passado. E Pablo Marçal é só mais um. Talvez nem venha a concorrer para prefeito. Mas engraçado é ver os bolsonaristas, Bezzi, falando o seguinte: ai, o cara começou a se destacar, o sistema inteiro se voltou contra ele. Só se foi o sistema prisional, porque o cara tem um monte de fita relacionada ao nome dele desde sempre. Ninguém tá se voltando contra o cara. O cara é que sempre faz alguma merda para perder a chance de disputar a eleição de forma limpa. Sim. Foi assim quando ele concorreu para deputado federal, tá sendo assim agora que ele tá concorrendo para prefeitura. É isso mesmo, que a gente sempre falou que a casca de banana aí do Marçal vai ser mais uma vez essa impugnação da candidatura dele. Né? Que ele mesmo coloca no caminho, né? Sendo mais malandro que todo mundo. Sem dúvida, né? Assim, ele não tem limites, né? É um cara que não tem nada a perder, é um cara perigosíssimo. Assim, não tem limites, cara. Ele destrói reputações, né? Acaba com as pessoas, né? Tem caso de morte na empresa dele. Não tem limites, cara. Para mostrar o ponto dele, né? Ele faz o que for necessário para ele estar sempre na crista da onda. Esse é Pablo Marçal, que provavelmente não vai conseguir nem chegar ao final da disputa eleitoral aí para prefeito de São Paulo. A gente ganha muito com menos baixaria também. É verdade.